É isso aí, galera boa da musculação. Hoje nós vamos abordar um movimento, hoje nós vamos fazer uma aula de stiff e todas as particularidades que envolvem um exercício que no meu entendimento é muito importante para a musculação, certo? Trabalhando muito intensamente a parte posterior, bunda, lombar, ou seja, um exercício muito intenso e muito bom para se colocar numa periodização de treinamento. E nós vamos chamar hoje para nos acompanhar nesse processo e ajudar na aula, certo? Na parte prática da aula, Vivi Lavrati. Tudo bom, Vivi? Tudo bem, Adriano. Como é que tu estás? Certo? Vivi Lavrati vai nos ajudar em todo esse processo para a gente corrigir o que é certo, o que é errado e qual o movimento ideal a ser feito no stiff. Posição dos pés e pegada na barra são muito importantes no exercício do stiff. Então vamos lá. A posição dos pés, os pés são paralelos, pode fechar um pouquinho mais, certo? Mais ou menos na largura do quadril, certo? Então é uma abertura de pé normal, sem nenhum comprometimento anatômico. E em segundo momento, a pegada na barra. A pegada na barra também muito importante. Ela pode ser com uma mão supinada e a outra pronada, que é a pegada do terra, que algumas pessoas dizem que dá mais estabilidade, e a pegada totalmente pronada. Isso, que eu particularmente nesse movimento gosto mais, mas é muito pessoal. A posição da cabeça é muito importante também nesse exercício, para ajudar biomecanicamente. Então vamos lá, Vivi. Posição da cabeça sempre olhando para frente, certo? Ajuda muito no movimento. Se você olhar para baixo aqui e já tiver num nível mais avançado, a tendência, certo, de pressão na região lombar aumenta. Então, se você olhar para frente, você vai ter uma condição de sustentabilidade maior, em especial na região lombar. O desgaste energético no stiff, ele se dá através da grande quantidade de músculos que são solicitados no movimento. Então, vamos lá, Vivi. A região lombar tem uma solicitação isométrica muito grande, toda essa musculatura, certo? Que ajuda na manutenção fisiológica da coluna vertebral, ela faz uma contração isométrica muito grande para a sustentação do movimento, principalmente quando a gente desce, certo? A desvantagem mecânica nessa região é muito grande. Junto com os lombares, nós temos também glúteos sendo muito trabalhado, em especial o glúteo máximo, que ele é muito trabalhado nesse movimento. Então, esse é um exercício que tem uma resposta para quem quer dar uma melhorada em glúteos, bunda realmente, certo? Uma resposta em nível de treinamento muito alto, certo? Então, colocando o stiff na sua grade de treinamento, na sua periodização, você vai ver que a resposta em nível de glúteos é muito legal. Outro grupo muscular que também é muito solicitado, pode baixar, é o bíceps femoral, certo? Que fica nessa cadeia posterior. E só ela baixando já dá para ver, certo? Que o músculo começa a se contrair, certo? Principalmente aqui na fase negativa, na descida, ó. Ele já começa a aparecer. Bíceps femoral, em especial da cabeça longa, certo? Que está preso lá no quadril, ele tem essa condição de recrutamento um pouco maior até do que a cabeça curta. Mas todos dois são recrutados com muita intensidade. Além de semimembranoso e semitendinoso, que também são bastante solicitados e dão aquele volume bonito na parte posterior da coxa. Outro grupo muscular que nós podemos também colocar é a panturrilha. Dá uma descida. A panturrilha aqui ela faz uma contração isométrica bastante interessante para evitar o desequilíbrio para frente, certo? E também muito trabalhada nesse movimento, isometricamente, uma contração estática. Outros grupos musculares que nós temos que chamar atenção, dá uma baixadinha, fez o movimento, para ela não perder essa postura escapular, todo esse cinturão escapular, ele está sendo contraído, romboides, trapézio, romboide maior e menor, para evitar essa jogada do ombro para frente. Então, que é um erro clássico que nós vamos apresentar depois no stiff. Então, essa contração e a manutenção, para ajudar a manutenção da curvatura fisiológica da coluna, é fundamental no movimento. Faz o movimento. Ó, como ela segura, ó. Isso aqui está tudo contraído, ó, segurando, que a tendência da barra é fazer com que ela haja uma perda, certo?
principalmente no ângulo do ombro. Então, manter toda a estrutura de posterior de ombro, trapézio e romboide contraídos nesse movimento é fundamental para evitar um erro, certo? E uma possível cifose até torácica no movimento. Esse movimento, se fizermos uma análise biomecânica do movimento, nós vamos entender que toda essa região lombar e o cinturão escapular, ele está contraído isometricamente para a manutenção da postura do movimento. Já glúteos e posterior da coxa estão trabalhando isotonicamente, dinamicamente, para trazer a barra para executar literalmente o movimento. Outra coisa importante que a gente deve salientar é que o movimento ele é feito no plano sagital, certo? Com um eixo na região do quadril, um eixo lateral, certo? Para evitar qualquer movimentação da coluna vertebral, certo? Ela está estática aqui, ela está parada, mantendo as suas curvas fisiológicas naturais. Agora nós vamos ver o movimento certo do stiff. O stiff você vai baixar, certo? Jogando um pouquinho o quadril para trás, com uma leve flexão da perna. A amplitude do movimento aqui, ela tem relação direta com a flexibilidade da cadeia posterior. Pessoas que têm mais flexibilidade tendem a fazer com a perna menos flexionada, certo? Conseguem ir lá atrás com a perna quase esticada, que é o ideal. Pessoas com menos flexibilidade já flexionam um pouquinho mais a perna para conseguir fazer o movimento, já que ele não consegue se não for dessa forma. Então nós temos que adaptar de acordo com a flexibilidade de toda essa cadeia posterior do corpo. Outra coisa que nós podemos chamar a atenção aqui é a amplitude do movimento. Para pessoas mais treinadas, você pode colocar um step, como nós colocamos aqui, e afastar um pouco a barra, como ela está fazendo, agora vem, afastar um pouco a barra, aumentando a desvantagem mecânica e o recrutamento de glúteos e posterior de coxa. Muito importante também no movimento, desde que você tenha flexibilidade, esteja com a região lombar e posterior e glúteos bem trabalhados, para conseguir dar mais intensidade, com mais carga, aumentando a desvantagem mecânica. Vamos lá de novo. Ó, você afasta do corpo a barra, certo? Joga ela mais para frente e desce na altura que você conseguir de acordo com a sua flexibilidade. Os principais erros no movimento do stiff são, vamos fazer o movimento. Primeiro, soltar a região escapular, deixar a região escapular solta, jogando os ombros para frente, ó. Isso é um stiff errado, certo? Que força demais e muda a curvatura natural da coluna. Então vamos agora fazer certo. Ó, com isso aqui contraído, toda a região da escápula, romboides, trapézio, posterior de ombro, contraído, segurando e sustentando o movimento. Esse é o movimento ideal. Outra coisa que se erra também no stiff é flexionar demais a perna, certo? Pode até flexionar um pouco mais. Vamos lá. Isso, flexionar demais. Ela, como está adaptada a não fazer isso muito, certo? Porque já faz o stiff corretamente, ela tem até dificuldade em errar. Vai lá, errando, flexionando, e ele fica quase um terra estifado, certo? Ou quase um terra, um meio termo entre terra e stiff. O ideal é apenas uma semiflexão muito leve da perna, como a Vivi vai mostrar agora. Apenas uma semiflexão. A perna esticada demais também é perigoso no sentido de forçar demais tendões, ligamentos, provocando uma frouxidão ligamentar que nós não precisamos. Mantenha uma leve flexão, certo, da perna e aumente a intensidade através da carga e da altura causada por um step e colocando a barra para frente, como nós já apresentamos anteriormente. Então, pessoal, coloquem o stiff na periodização do treinamento de vocês. O stiff ele tem uma resposta de altíssima intensidade, transforma homens e mulheres, em especial as mulheres que gostam de toda aquela cadeia posterior, de bund, posterior de perna, muito bem trabalhados, com muita intensidade. As dores acontecem porque as
inflamações acontecem também em virtude da intensidade do exercício, porém tem uma resposta junto com agachamento, junto com terra, muito boa para a parte posterior e bunda, glúteos. Coloque então no seu dia a dia o stiff que você vai ter uma resposta muito legal. Um abraço e até a próxima.